Olá, meu nome é Souza do canal Singularizando e hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o petróleo. Sim, esse óleo escuro que inclusive teve grande repercussão nas últimas semanas devido ao grande vazamento que ocorreu nas praias do Nordeste brasileiro. E inclusive fizemos um vídeo só para falar desse vazamento, devido ao grande impacto que ele pode e está trazendo ao nosso país. Para saber um pouco mais, clique no card aqui em cima. Antes de iniciar o vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva clicando no botão aqui embaixo e já deixe o seu like para ajudar o canal a crescer, sempre trazendo vídeos de conteúdo por aqui. O petróleo é certamente um dos materiais mais antigos já usado pelo homem. Para se ter uma ideia, na Bíblia, no livro de Gênesis, encontramos relatos do uso do petróleo em forma de betume para impermeabilizar a Arca de Noé, na Torre de Babel como liga para tijolos, e até no cesto de Moisés foi usado para impermeabilizá-lo. Heródoto, o grande historiador grego, citou o processo de obtenção e transporte do petróleo, isso há mais de 400 anos antes de Cristo. Há relatos do uso do petróleo nos jardins suspensos da Babilônia e até nas construções das pirâmides do Egito e mumificações. Os fins eram sempre os mesmos: impermeabilização, liga para construção e pavimentação de ruas, acender fogueiras e flechas, iluminação ambiente e até para fins medicinais. O primeiro poço moderno foi perfurado em 1846, no Azerbaijão, e lá o petróleo era destilado para obter querosene, que era um forte concorrente para fontes de iluminação da época. Mas o petróleo teve um grande avanço em 1854, quando um grupo de investidores contratou um renomado cientista chamado Benjamin Silliman para fazer um estudo sobre o potencial do petróleo e que mais poderia obter através desse material. E no relatório de Silliman continha que o querosene era só mais um dos diversos compostos que poderia ser obtido ao aquecer o petróleo em diversas temperaturas. E 5 anos mais tarde, foi perfurado o primeiro poço nos Estados Unidos para a produção de petróleo em larga escala. E em 1870, John Rockefeller criou a Standard Oil Company, uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. Não demorou muito até todo mundo perceber que o petróleo, o poder e a riqueza andavam de mão dadas. E a essa altura, o petróleo já era a principal fonte de rendas de muitos países e motivo de muitas guerras. Inclusive, todo esse poder contribuiu para a criação de cartéis como as Sete Irmãs e a OPEP. Ou melhor, cartéis não, organizações internacionais com algumas práticas de um cartel. E nos dias de hoje, o petróleo cru é destilado e subdividido em vários derivados que fazem parte do nosso dia a dia. E estou falando de produtos como a gasolina, o gás de cozinha, o asfalto, borracha sintética, óleo lubrificante, combustível para aviação, cosméticos, nylon e poliéster, plástico e até remédios. Atualmente, o petróleo corresponde a mais de 30% da matriz energética do mundo, e os Estados Unidos da América é o maior consumidor de petróleo. Em 2018, a média de consumo por lá chegou a mais de 20 milhões de barris por dia. Um barril de petróleo tem 159 litros. Após ser destilado, entrega cerca de 60% de combustível e 40% de gás, óleo e outros subprodutos. Só com esses números já dá para perceber a importância e o impacto desse produto na economia de qualquer país. Mas enfim, de onde veio ou como é formado o petróleo? Como o petróleo está embaixo de camadas soterradas há milhões de anos, é difícil ter a certeza de como foi formado. Existem algumas teorias sobre sua formação e a hipótese mais aceita é a teoria orgânica, a qual vamos abordar. A teoria orgânica afirma que durante mais de 400 milhões de anos, matéria orgânica como o resto de plantas, algas e animais marinhos se acumulavam no fundo dos oceanos e houve o decantamento dessa matéria formando ali rochas sedimentares. E a partir desse ponto, a matéria orgânica passa por 3 processos até se tornar o petróleo que conhecemos. O primeiro processo é a diagênese. Aqui ocorre a degradação bioquímica da matéria orgânica através de micro-organismos como bactérias, fungos, transformando proteínas e carboidratos em seus aminoácidos e açúcares individuais, gerando também dióxido de carbono, água e metano. E com o aumento da temperatura, que a esse ponto está a 50 graus Celsius, e aumento da pressão, obtém-se o querogênio. O segundo processo é a catagênese.
Com o passar do tempo, aumenta a pressão e a temperatura agora já está na faixa de 50 a 150 graus Celsius, o que resulta na transformação do querogênio em óleo cru. E aqui as moléculas maiores são quebradas e divididas em moléculas menores, um processo conhecido como craqueamento. E o último processo é a metagênese. Aqui a pressão está ainda mais alta e a temperatura já passa de 150 graus Celsius. E agora a matéria orgânica já foi quase completamente transformada em gás, principalmente na forma de metano, e conserva apenas alguns resíduos carbonosos. Após esse processo de modificação das estruturas orgânicas, sobram apenas hidrocarbonetos em cadeias grandes e pequenas, misturado com pequenas partes de outros elementos. A composição química do petróleo é cerca de 95% de hidrocarboneto, que é compostos formados por átomos de hidrogênio e carbono, cerca de 5% de outros compostos, como nitrogênio, oxigênio e sais. Toda essa modificação acontece durante milhares de anos, dentro do que chamamos rocha geradora. E com o passar do tempo e alterações geológicas que ocorrem no interior da Terra, o petróleo sobe para rochas mais porosas, chamadas de rochas reservatório, até encontrar uma rocha de material impermeável que chamamos de rocha capeadora, que o aprisiona e ele fica lá, selado, junto com os gases e água, até que alguém perfure o solo e o retire. E como o petróleo é formado por materiais diferentes, em terrenos diferentes, em temperaturas e pressões diferentes e em tempos diferentes, isso confere ao petróleo uma assinatura quase que única. E é assim que sabemos, por exemplo, se uma amostra de petróleo é da Arábia Saudita, do Brasil ou da Venezuela. Para transformar em produto comercial, esse óleo cru é enviado à refinaria, que realiza um processo químico de limpeza e refino do óleo, produzindo os derivados do petróleo. A refinaria, também conhecida como destilaria, é onde toda a mágica acontece. O óleo cru entra e é aquecido cerca de 400 graus Celsius, e como cada um dos subprodutos tem uma temperatura de ebulição, todo o material é separado de acordo com essa temperatura, gerando no topo da torre os gases como o GLP, que é o gás de cozinha, um composto leve contendo 4 átomos de carbono, até a base da torre, onde é gerado o asfalteno, um composto pesado contendo mais de 70 átomos de carbono. E no meio da torre temos diversos derivados como gasolina, diesel, nafta, óleo lubrificante, cada qual com sua composição química, tempo de ebulição e estrutura atômica. E ainda parte desses subprodutos são usados para a fabricação de outros produtos, como a borracha do seu tênis, o nylon de sua camiseta e plástico que todo mundo usa. Bom, pessoal, nesse vídeo não citei um fator importantíssimo, que é o impacto que o petróleo traz no meio ambiente, seja por liberação de CO2 na nossa atmosfera, ou pelo plástico, que contamina muito nosso meio ambiente e demora séculos para se degradar. Esse tema é tão importante que em breve faremos um vídeo exclusivo sobre ele. Como de costume, fontes e mais informações aqui embaixo, e não se esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, para continuar informado sobre combustíveis e muito mais. Um grande abraço e até a próxima!